Essa semana, a dona do TikTok lançou um modelo de criação de vídeo com uma qualidade absurda. A OpenAI quer transformar as IAs em colegas de trabalho dentro das empresas e teve uma IA que gerenciou um time de 50 pessoas sozinho. Essas são só 3 das várias notícias legais que rolaram no mundo dessa semana. Então fica comigo até o final do vídeo, que nessa edição da Ratos de IA vai ter muita coisa legal que aconteceu e tu não pode ficar de fora. Então, para nossa primeira notícia de hoje, a dona do TikTok acabou de lançar um modelo de vídeo que está mexendo até com Hollywood, tá? Vocês vão entender por quê. A ByteDance, né, que é a empresa dona do TikTok, que também tem o CapCut e vários outros produtos aí, aplicativos muito usados pela galera, lançou um modelo novo de vídeo chamado Seedance 2.0 e, cara, tá bizarro a qualidade, assim, tá cada vez mais difícil saber o que é um vídeo feito por IA ou não, né? Então, esse primeiro exemplo que eu tô mostrando aqui do Mark, ele fez um prompt muito simples, que era basicamente, faz um anúncio de alta qualidade de shampoo para uma mulher, enfim. E aí, esse aqui é o resultado, tá? Vou dar um zoom aqui para mostrar um pouco melhor, mas esse aqui é o resultado, ó. Tipo, porra, um prompt muito simples, cara, e poderia ser tranquilamente um anúncio que rodaria aí na TV, rodaria em qualquer lugar, né? Então, bem impressionante. Se a gente for ver o mesmo prompt com o Grok, ó, é um pouco mais zoado, né? Dá pra ver ali que o shampoo ficou no cabelo e tudo mais, enfim. Tem esse outro tweet aqui com vários exemplos, tá? Eu quero passar por alguns deles. Esse primeiro exemplo aqui é o Will Smith lutando, ó, o prompt foi o Will Smith lutando com um monstro de espaguete num filme de ação épica, numa cena épica, enfim. E olha que doideira, tá? Tipo, realmente impressionante, assim, é um prompt muito, muito simples. E o cara que tweetou aqui falou, né? Tu pode agora ser o diretor dos seus próprios filmes. Esse outro exemplo aqui é uma mulher com cabelo loiro correndo num cenário tropical e tem um leão correndo atrás dela. Tipo, olha que bizarro, cara. Parece realmente um cenário de filme. Esse outro exemplo, então, o cara no mercado, é um prompt mais longo, né, mas super cinematográfico, assim, né, poderia ser tranquilamente a cena de um filme ali, que foi filmada por um diretor profissional. Enfim, tem muitos exemplos, eu vou deixar o link dessa thread aqui na descrição do vídeo. E esse outro exemplo aqui foi mais recente, tá, a galera pegou e recriou uma cena, uma das cenas ali do episódio final da última temporada de Stranger Things, tá, pelo que eu entendi. Então eu não sei se tem spoiler ou não, porque eu não vi ainda o último episódio da última temporada de Stranger Things, mas eu vou deixar pra vocês verem aqui que realmente é como se fosse o Stranger Things mesmo ali, rodando verdadeiro no Netflix, né? Galera, tá cada vez, como eu comentei, tá cada vez mais difícil saber o que é um vídeo feito por IA, o que não é. Então a gente tem aí... Isso aqui realmente meio que muda o jogo, assim, pra quem trabalha com conteúdo, com marketing, né? Não só pra tu fazer essas brincadeiras que a galera tá fazendo aqui, mas tu pode agora, de fato, fazer vídeos bem profissionais pra tu usar no teu dia a dia aí, né? E o mais louco de tudo é que, há pouco tempo atrás, a gente tava falando do Veo 3, que era um modelo do Google, que fazia vídeos assim também, muito bons, né, na época, e agora os vídeos do Veo 3 até parecem meio toscos perto desses exemplos aqui do Seedance 2.0. Já dá pra testar, tá? Em algumas plataformas já tá liberado o Seedance 2.0, então vale dar uma testada aí se eu trabalho com isso. A gente tá vivendo com a IA o que a gente viveu na era pré-Covid. Eu sei que essa frase é bem forte, mas não foi a gente que falou, e quem disse isso não é qualquer um. Quem falou essa frase forte foi o Matt Schumer, sei lá como é que fala, e esse cara é bem relevante no mundo da IA, tá? Ele tem, enfim, investimentos em várias empresas importantes desse cenário, tem 300 mil seguidores no X, aqui no Twitter, né? Essa frase ele falou nesse artigo aqui que ele escreveu, também postado lá no X, que é alguma coisa grande tá acontecendo, something big is happening, e esse artigo é bem grande, tá? É bem grande mesmo, eu poderia passar aqui um bom tempo lendo ele, mas, cara, não podia deixar de fora desse vídeo dessa semana esse artigo, que não é bem uma notícia, mas é um artigo que mexeu muito lá com a galera no Twitter, porque ele fala algumas verdades, assim, ele fala que a primeira coisa que ele fala, a tese central do artigo, é que a IA meio que cruzou já uma linha de ser só um assistente útil, e agora ela meio que é realmente um substituto cognitivo, assim, é muito mais do que um assistente, né? E ele meio que faz essa analogia com o mundo, com aquela fasezinha logo pré-Covid ali, porque ele diz que meio que tá mudando tudo. Quem tá entendendo, quem tá mexendo com IA já sabe o que vai rolar, já sabe mais ou menos o que tá acontecendo, mas muita gente, o público geral, não caiu a ficha ainda. Então é como se estivesse vivendo aquelas semanas antes de estourar tudo, em que realmente
alguma coisa muito grande estava prestes a acontecer. E como eu falei, é muito forte, mas, cara, ele fala algumas coisas interessantes aqui, apesar desse tom de urgência, como, por exemplo, que ele não é mais necessário para fazer o trabalho técnico do emprego dele, e que isso está acontecendo com muitas pessoas, tá? Mesmo pessoas com cargos muito de muita capacidade intelectual, enfim, cargos mais complexos de pensamento e tudo mais, estão sendo substituídos, ou não substituídos, mas não estão mais sendo tão necessários, já que a IA está fazendo boa parte do trabalho. Uma outra coisa muito interessante que ele fala é que algumas pessoas falam assim que, tentei usar a IA, mas não é tão bom, tipo, não achei legal, sabe? E ele fala que ele ouve muito isso e ele até entende isso, que, cara, quem testou o ChatGPT lá em 2023, 2024, quando foi lançado, quando meio que explodiu assim na mídia, não é mais, esse produto nem existe mais, ele fala, cara, o ChatGPT de 2024 era outra tecnologia, era outra parada, e agora é uma coisa completamente diferente. Então quem testou naquela época e não testou de novo, tem que voltar a testar, porque é outra coisa, tá muito diferente. E também ele fala que as pessoas que não estão usando IA no dia a dia agora vão sofrer muito da disparidade, da diferença ali, do gap gigante que vai ficar entre as pessoas que estão usando, estão testando e estão se letrando com isso, assim. Então, ele fala no final, e muita gente nos comentários desse artigo aqui no Twitter falam, cara, esse aqui é um artigo que tu tem que mandar para teu familiar, tu tem que mandar para teu amigo, enfim, para as pessoas que tu gosta, porque ele realmente dá meio com um tapa na cara, assim, de, putz, tá na hora da gente entender que isso aqui tá mudando muito o mundo mesmo, não é hype, enfim. Inclusive, uma frase que me pegou muito que ele fala no final, que é: repense o que tu tá dizendo pros teus filhos. Ele fala que aquele playbook padrão de antigamente, que é, cara, tenha boas notas, vá pra uma boa escola, encontre um trabalho estável, que chegou um momento que esse playbook antigo, que esse método antigo de ensinar, de educar, não importa mais tanto, porque a coisa está mudando tão rápido, a gente não sabe mais o que é um emprego estável, né? O emprego estável de algum tempo atrás já não é mais o emprego estável de agora, mas não só isso. O grande lance é que realmente está mudando tudo, então eu vou deixar o artigo aqui na descrição do vídeo também para quem quiser se aprofundar, que foi um artigo bem impactante, não só pra gente aqui, mas também para muita gente que a gente viu aí nos comentários falando. Para nossa próxima notícia, então, a OpenAI lançou um RH para agentes de IA. Eles querem que as empresas contratem as IAs como se fossem colegas de trabalho, tá? Com identidade, permissão e até avaliação de desempenho. Eu sei que parece meio bizarro, mas é isso aí. A OpenAI lançou o Frontier, uma nova plataforma que ajuda as empresas a gerenciarem e criarem, né, construírem e gerenciarem os seus colegas de trabalho de IA. É literalmente assim que eles estão chamando, tá? Então, nos chamou bastante atenção que essa plataforma aqui, ela meio que vai ser uma plataforma para meio que não ser só... A empresa não só usar o ChatGPT ou o Codex, são os produtos principais da OpenAI, mas eles querem que isso aqui meio que seja o sistema operacional da empresa. Então vai rodar, tanto os humanos vão estar ali dentro interagindo com os agentes, como os agentes vão estar nessa plataforma para poder executar tarefas. A gente tem aqui um tweet do Sam Altman, que ele fala que as empresas que vão ser bem-sucedidas no futuro, elas vão fazer um uso muito pesado de IA, né? As pessoas vão gerenciar times de agentes para fazer coisas complexas. Isso aqui não é tão novo, tá? Isso aqui ele tem falado há muito tempo já falou várias vezes que as empresas vão gerenciar times de agentes, mas o que nos chamou a atenção essa semana foi justamente o lançamento dessa plataforma do Frontier aí, que é para poder dar a permissão, né, para ativar essas empresas a fazerem isso. Então, essa plataforma ela usa o Codex, que é o produto de agentes lá, agêntico, enfim, de código da OpenAI. E tu pode, então, não só usar... Então, ele usa o Codex, né, por trás ali para gerenciar, para ser o motorzinho dos agentes, enfim, que estão dentro dessa plataforma. E ele fala, inclusive, que a Oracle, o Uber e várias outras empresas bem grandes, HP, Intuit, estão já usando, né, como beta testers ali. E que tem várias outras empresas grandes chegando para também testar.
A gente viu esse post aqui do João Vitor no Instagram, tá? E uma coisa bem interessante foi isso, assim, que a plataforma, o que ela permite, tá? Tu pode fazer o onboarding dos agentes, da identidade para cada um e permissões, o que eles podem ou não fazer. Tu pode conectar eles nas ferramentas da tua empresa, então no teu CRM, no teu ERP, enfim, nas suas planilhas e assim por diante. E eles têm contexto compartilhado, ou seja, eles podem, o que um sabe, ele pode conversar com o outro e tudo mais, pode consumir o mesmo contexto, e eles também têm feedback de desempenho, então tanto os agentes quanto os humanos podem ir lá e dizer como é que um ou outro está operando para que eles possam ir melhorando, né? Então realmente parece, como se, tudo isso aqui que eu acabei de falar, parece realmente como se fosse um RH de humanos, né? Mas vai ser bem focado realmente em agentes de IA. Então, como que ele vai funcionar, né? Ele vai se conectar aos dados, como eu comentei, ele vai poder fazer coisas pela empresa e ele vai ter essas avaliações que vai permitir ele meio que se retroalimentar, né? Para saber o que é um bom resultado ou não, para ele poder ficar se otimizando ao longo do tempo. E também, claro, os limites, né? As permissões que fazem com que a empresa tenha governança. Então, é meio que uma tentativa do OpenAI eles já estão vendo as empresas adotando agentes de IA feitos em plataformas terceiras, né? Soltas, talvez. E o que eles estão fazendo agora é tentando, peraí, vamos organizar aqui a casa, vamos colocar esses agentes dentro de uma plataforma nossa para que a empresa possa rodar a operação toda dela dentro do nosso guarda-chuva aqui, né? E, cara, se isso está acontecendo com empresas bem grandes, é bem provável que vai começar a acontecer também com empresas menores. Inclusive, algumas empresas relataram, né, documentaram que liberaram 90% a mais de tempo para que os vendedores pudessem focar no cliente. Isso é muito doido. E a gente está em beta, né? Imagina quando isso evoluir e tiver um pouco mais avançado. Enfim, vou deixar também os links aqui na descrição para quem quiser saber mais. Beleza? A nossa próxima notícia, então, é uma IA que gerenciou sozinha um time de 50 pessoas, que estava tocando 6 projetos diferentes, e ela completou várias tarefas e delegou várias outras, tudo num dia. Esse teste aconteceu na Rakuten, não sei como é que fala, é uma gigante de tecnologia japonesa, e segundo o relato da galera lá da Rakuten, o Cloud Opus 4.6, que é um modelo de LLM, de AI da Anthropic, né, do Cloud, uma das concorrentes do ChatGPT, eles colocaram essa IA, esse Cloud aí, que é como se fosse o ChatGPT, para gerenciar 50 pessoas, um time ali, uma organização de 50 pessoas com 6 projetos, 6 repositórios diferentes. E aí, essa IA, ela gerenciava tanto questões relacionadas a produto, como também a questões organizacionais. Então, ela decidia quando mandar para uma pessoa ou para outra uma tarefa, ou quando ela mesma ia executar aquela tarefa. E o mais doido de tudo é que ela delegou algumas tarefas, no relato deles, aqui eles falam que ela delegou 12 tarefas em um dia e completou outras 13 tarefas ela mesma. Então, ela inclusive sabia quando era a hora certa de chamar um humano, assim, para tentar ajudar, né? Então, mais uma prova aqui que a gente está vendo de que os agentes vão começar a entrar cada vez mais no nosso dia a dia corporativo, né? Inclusive, para esse caso aqui específico, a gente tem visto muita gente trazendo exemplo de agentes que fazem código, que participam da parte mais de programação, que não deixa de ser o caso aqui, mas nesse exemplo específico, o agente ele meio que atuou quase como um gerente de projeto, né? Como se fosse um gerente de produto, um gerente de projeto ali, que estava gerenciando o que outras pessoas, outros desenvolvedores, outras pessoas do time estavam fazendo. Então, é para ficar de olho, mais um indicativo aí de que a gente está caminhando para esse mundo em que a gente talvez veja aí as empresas rodando com times enormes de agentes de IA. Inclusive, nesse tweet que a gente pegou aqui, a pessoa fala, né, que o Sam Altman, o fundador da OpenAI, né, do ChatGPT, ele não estava brincando, ele não estava fazendo uma piada sobre ele ser substituído por um CEO de IA, né, uma IA CEO. Mais uma notícia interessante dessa semana. Bom, galera, para nossa próxima notícia, tá? O caso de uso mais prático de IA que eu vi essa semana veio de uma startup brasileira e sem muito hype, sem muita firula, só uma ideia super simples e que está funcionando muito bem para eles e pode ser que funcione também no teu negócio, no teu dia a dia. A gente achou bem legal essa notícia porque a gente está falando muito aqui de, nossa, o modelo que faz isso, que faz aquilo, não sei o que lá, o agente que vai rodar a empresa inteira. E é legal de ver alguns exemplos mais pé no chão, né? E esse exemplo aqui pra mim é muito pé no chão. É um exemplo do Daniel da Abacate Pay. A Abacate Pay é uma startup brasileira de pagamento do mercado financeiro. Aí, enfim, roda pagamento de um monte de gente. E eles são bem ativos, né, no YouTube, no Twitter e tudo mais.
E ele contou nesse artigo aqui do Twitter que o melhor uso que ele teve de IA no time dele não foi código, né? Apesar deles serem uma empresa de tecnologia, deles precisarem fazer muito código, muito software, enfim, o melhor uso de IA até agora não foi nisso. E aí ele conta, enfim, que ele tá brincando há bastante tempo já com as skills, né, as habilidades dos agentes de IA e os MCPs, que são aquele protocolo para conectar um agente de IA com outros sistemas externos. Ele conta que, enfim, não vou me estender demais, que as pessoas pensam que poderiam estar lá usando para várias coisas mirabolantes, mas que tem uma coisa que incomoda muito eles no dia a dia, que é aquela coisa de manter a empresa bem organizada e com uma comunicação boa, que é tipo, por exemplo, uma empresa remota ou uma empresa que tem muita gente atuando nos projetos, acaba sempre tendo ruído de comunicação e tudo mais, e a maioria das vezes as empresas tentam resolver isso com ferramentas de gestão de projetos, né? Tipo, Trello, ClickUp, o próprio Notion, enfim, existem várias, né? Asana, Gira, enfim. Só que um dos grandes problemas dessas ferramentas é que as pessoas têm que ir lá e preencher elas, né? Que senão elas não servem para nada. Então, ferramenta por ferramenta não importa. E aí, o que ele fez aqui foi justamente isso. Ele pegou e criou uma habilidade, né, pro Claude, que é o concorrente do ChatGPT, como eu já falei algumas vezes aqui no vídeo. Ele criou uma habilidade para o Claude para que toda vez que ele fale alguma coisa relacionada, por exemplo, a cria uma tarefa para mim, ou edita uma tarefa para mim, ou olha uma tarefa para mim, o Claude sabe que ele tem que olhar no sistema de gestão de tarefas que eles usam lá no Abacate Pay, que é o ClickUp, e aí ele integrou o ClickUp com o Claude através do MCP, né, que é esse protocolo que o próprio ClickUp lá oferece para tu poder conectar em agentes de IA. Tem várias ferramentas já que tem isso aberto, né, para quem não sabe, mas o ClickUp e o Notion tem MCPs muito bons, inclusive ele fala isso no texto aqui também. E aí ele até explica como usar e tal, e dá alguns exemplos, que ele vai lá e pega e fala, como se o Claude fosse o gestor de projeto deles ali. Então ele fala, cara, cria uma tarefa para mim aí sobre isso, quero prazo para amanhã, ou quais tarefas eu tenho para amanhã, ele vai trazer, ou ainda, como ele gerencia alguns times, aí ele pergunta, cara, me mostra aí um resumo, ou todo dia de manhã me mostra um resumo de quantas tarefas cada pessoa do time tem, ou se tem alguém sem tarefa que eu possa mandar mais coisa, e assim por diante. Então, cara, olha que uso simples, né? Apesar de envolver MCP, de envolver integração ali, uma skill, isso aqui não é mais bicho de sete cabeças, como eu já falei algumas vezes também. Cada vez está mais prático, o próprio Claude cria as skills para ti, o próprio ChatGPT agora também tem isso, tá? Esse exemplo aqui dele foi no Claude, no Claude da Anthropic, mas poderia ser muito bem, tranquilamente, ser no ChatGPT, que também tem agora skills, também tem esses MCPs todos, aí, essas conexões, esses conectores. E aí, inclusive eles conectaram esse agente lá no Slack, né? Exemplo muito simples, muito legal, que eu acho que serve para nos botar um pouco mais o pé no chão. Agora vamos para algumas noticiazinhas mais rápidas. A primeira delas é que já dá para ver anúncios do Google Shopping nas respostas do modo IA. Então o Google anunciou, eu já tinha falado numa das edições anteriores da Ratos de IA, algumas novidades do Google com relação a anúncios dentro do modo IA, mas agora eles lançaram de vez, aí já dá para ver, inclusive, rodando alguns testes, quando tu pergunta alguma coisa e aparece lá o modo IA, que é meio que o Gemini dentro do Google embutido ali, tu já vai começar a ver agora anúncios de shopping, né, de produtos físicos aí que tu compra. Então, para não só mostrar o exemplo deles aqui, eu fiz um testezinho, deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui, por exemplo, então eu pesquisei por lâmpada LED e aí esses anúncios que aparecem bem aqui em cima, né, já são do Google Shopping, para quem é do tráfego, para quem faz anúncio no Google Ads, na ferramenta de anúncios do Google, sabe que dá para comprar, para aparecer nessas posições de cima aqui com produtos, para quem tem e-commerce, enfim. Mas também a gente sabe que tem um modo IA, né, que muitas vezes aparece aqui como se fosse o ChatGPT ali, o Gemini, que é o ChatGPT do Google, te respondendo alguma coisa. Então, por exemplo, eu cliquei aqui no modo IA para a gente ver, e aí apareceu aqui, lâmpada LED, são dispositivos, blá blá blá, meio que deu uma explicação. E aí embaixo ele já traz algumas indicações, alguns exemplos de produtos. E pode ver aqui que já tem 2 produtos, bem parecidinho com o anúncio de Google Shopping que a gente viu lá, agora dentro do modo IA. Então, como eu falei, a gente já consegue ver agora esse teste rodando e provavelmente tu vai se deparar aí com anúncios do Google Ads dentro do modo IA, como se fosse a IA te respondendo aí, com indicações de produto que tu pode clicar e ir pro e-commerce fazer a compra.
tá? Bem em breve a gente vai poder fazer o checkout direto pela IA, como eu já falei na primeira ou segunda edição do Ratos de IA, para quem viu aí sabe, mas por enquanto a gente já consegue ver os anúncios por aqui. Outra notícia bem interessante foi que 2 novos modelos de IA foram lançados com 15 minutos de diferença. É a guerra entre o ChatGPT e o Claude, que tá cada vez maior, né? Eles não estão para brincadeira, e foi exatamente isso que aconteceu essa semana, tá? Aqui a OpenAI lançou o modelo GPT 5.3 Codex, que é um novo modelo, uma evolução do ChatGPT, para quem não manja muito aí, para quem não sabe muito disso, é como se fosse uma evolução, né? O modelo fica mais inteligente, com mais capacidade e tudo mais, esse aqui bem focado em código e tudo mais. Eles lançaram às 7h12 aqui, no print aqui é GMT, né? Então é horário dos Estados Unidos, provavelmente. Mas enfim, eles lançaram às 7h12 do dia 5 de fevereiro e o Cloud lançou o Cloud Opus 4.6, que é a evolução do modelo deles também. Isso é muito doido, essa guerra tá cada vez maior. Esses 2 modelos, tem muita gente falando aí na internet que são bem interessantes, que foi um ganho bem significativo de qualidade para os anteriores, apesar dele ser só uma diferencinha ali o Opus 4.5 foi para o 4.6 e o GPT 5.2 foi para o 5.3. Mesmo assim, a galera está dizendo que são ganhos bem significativos, principalmente para uso mais agêntico, né? Com Cloud Code, com Codex, e que eu já falei algumas vezes nos vídeos também, que não só para programação, tá? Mas tu pode usar o Cloud Code e o Codex para muita coisa. A gente tem usado aí quase todos os dias para muita coisa. A gente pode falar mais disso em outros vídeos se vocês quiserem. Mas enfim, são 2 modelos muito interessantes, muito bons aí. É sempre bom ficar de olho, porque mesmo se tu não seja um grande usuário da IA, tu acaba te beneficiando muito, né? Só de entrar ali no ChatGPT ou no Cloud, enfim, no Gemini e tá com o último modelo, tu já vai notar a diferença cada semana, cada mês aí, quando lança alguma coisa nova, fica melhor. E meio que linkando com aquilo que a gente falou no artigo lá do Matt sobre a revolução que a IA tá causando, né? Aquela coisa de, cara, se tu testou o ChatGPT ou o Cloud 3 meses atrás e não testou recentemente, vai lá e testa, porque certamente está muito melhor do que a última vez que tu usou. Beleza? Para nossa próxima notícia, então, é um dado interessante de que 4% de todo o código, todo o software escrito no mundo já é feito com IA, tá? Com Cloud Code. Então esse gráfico aqui mostra que no GitHub, né, que é uma plataforma, um repositório de código, o maior repositório de código do mundo, toda a galera que escreve código, desenvolvedor, a maioria pelo menos usa GitHub ou similares, né? Esse gráfico é bem interessante, né? Olha a velocidade de crescimento da quantidade de vezes que o Cloud Code, que é o produto de escrever código lá com IA da Anthropic, né, concorrente do ChatGPT, olha quantas participações ele teve em código, né? Então, 4% de todo o código escrito no mundo, no GitHub pelo menos, já é feito pelo Cloud Code, isso que é bem impressionante. Então, mais alguns indicativos de que a IA, cara, não é mais o futuro, né? Já é o presente, já tem muita empresa grande, pequena, média, desenvolvedor solo, pequenos empreendedores, pessoas que não sabem nada de código, usando essas ferramentas como Cloud Code, Lovable, ChatGPT, para fazer programa de fato, né? Fazer sistemas que funcionam, né? Então, cara, para quem não tá ficando de olho nessas coisas, é bom começar a ficar, que realmente a gente tá vendo a revolução acontecer aí com os nossos próprios olhos. Mas beleza. Para a gente se encaminhar aqui para mais uma notícia, a plataforma de agentes de IA, que tem só 60 dias, não para de bater recordes, né? O OpenCloud, que antes se chamava CloudBot, ele virou o projeto de código aberto, o open source, mais votado lá, com mais estrelas no GitHub. Eu já tinha falado bem rapidinho sobre isso na edição anterior da Ratos de IA, que eles tinham passado projetos bem grandes, bem famosos, e agora eles passaram o N8N. Para quem não conhece, o N8N é a maior plataforma de automação de processos, enfim, de automação, que tu não precisa usar código, né? Tu pode arrastar bloquinhos e fazer automações na tua empresa, nos teus processos do dia a dia. E o N8N é muito usado. E agora o OpenCloud passou eles em 60 dias. O N8N levou anos, né? Ele começou em 2020, 2019, ele levou anos para chegar na quantidade de estrelas que tem hoje no GitHub, e o OpenCloud foi lá e passou voando em 60 dias. Então, muita gente ainda tá achando que o OpenCloud é uma brincadeirinha, que todo mundo aí que tá só usando para coisas não tão relevantes, mas acho que não é bem assim, né? Acho que tem muito uso interessante aí, cada vez mais as pessoas estão usando o OpenCloud para coisas bem legais.
Inclusive, ainda falando sobre o OpenClaw, né? Esse cara aqui, o Ido Salomon, no Twitter, ele anunciou que ele lançou o AgentCraft, que basicamente é um espaço, um ambiente para tu gerenciar agentes de IA, como se fosse um joguinho. Então, olha que doideira. Isso aqui é como se fosse um Warcraft lá, World of Warcraft, né? E basicamente, cada bichinho desse é um agente, tu pode ir lá e conversar com eles, crescer, criar agentes novos. Óbvio que é uma brincadeira isso daqui, mas, cara, olha que doideira. Cada vez mais, isso aqui não deixa de ser isso que o Sam Altman falou, né? Dos agentes estarem nas empresas, sendo criados e tal, só que de um jeito gamificado. Então, a gente já viu projetos pro CloudBot que são centrais, onde tu pode gerenciar os teus agentes, ou tu pode conversar com eles no Telegram, no WhatsApp, enfim. E aqui a gente tem um exemplo de uma pessoa que criou essa interface como se fosse um joguinho para tu gerenciar os teus agentes. Agora, para nossa próxima notícia, o ex-CEO do GitHub, né, que é essa plataforma, que é o maior repositório de código do mundo que eu comentei, lançou uma plataforma nova, o Entire. Foram 60 milhões de dólares, um dos maiores investimentos da história em ferramentas para desenvolvedores, para um problema que quase não existia ou não existia 1, 2 anos atrás. Então, para simplificar aqui, é um pouco mais técnico, né, isso daqui, é mais para quem usa para fazer código ou para quem usa muito Cloud Code ou Codex, essas interfaces de agentes de IA para tarefas no dia a dia. Esse cara, que foi CEO do GitHub por 4 anos, se não me engano, ele lançou essa plataforma que o que ela faz, né? Assim como o GitHub, para quem não sabe, ele vai criando versões do teu código. Então, fiz uma atualização aqui que muda alguma coisa no meu sistema, eu vou lá, jogo pro GitHub, e o GitHub vai mantendo um histórico de versão dos códigos, para que se eu precisar ir lá, voltar para uma versão anterior, se der problema ou algo do tipo, eu tenho todo esse histórico lá salvo dentro do GitHub. Só que o GitHub não faz, como tem muita gente agora fazendo código com IA, muitos programadores, inclusive programadores os mais renomados aí que a gente vê na internet, enfim, de projetos bem sólidos, estão usando muita IA para escrever software, né? Assim como a gente também tem visto pessoas que não sabem programar fazer isso. Um problema que começou a surgir foi, beleza, eu tenho aqui o histórico de versões do meu sistema, no GitHub, do meu código, mas eu não tenho o histórico de interação com o meu agente de IA que está escrevendo código para mim. Então, eu não consigo ir lá e saber como é que eu cheguei naquele código, o que ele fez para chegar naquele código, qual foi o racional por trás. E o Entire faz exatamente isso, ele meio que cria essas versões, ele vai guardando na memória ali de contexto como as coisas foram sendo feitas para que tu possa voltar ali no tempo e consultar coisas mais pra frente. Então isso aqui é bem interessante, tá? Eu sei que parece meio técnico, mas eu fiz questão de botar essa notícia aqui na news, no Ratos de IA de hoje, porque me parece que isso aqui, cara, não deixa de ser um exemplo muito louco de que está se criando um novo mercado, né? Coisas que a gente já viu, óbvio, isso aqui a gente vê o tempo todo, mas é mais um reforço, assim, de que startups, produtos, serviços totalmente novos estão sendo criados todos os dias para problemas que há 1 ano, 2 anos não existiam e que agora existem por esse uso, essa adoção super rápida daí de IA, né? Beleza. Bom, para nossa próxima notícia, então, os robôs estão precisando do teu corpo. A IA não pode tocar na grama, mas tu pode, tá? Esse é o slogan de um site real, que é o rentahuman.ai lá, .ai. Então esse site, o alugehumano.ai, ele foi lançado no dia 2 de fevereiro, um pouco mais de tempo atrás, mas chamou muita atenção da galera da internet, porque a promessa dele era justamente essa, quando os agentes de IAs que estão lá rodando com o CloudBot, com aquela ferramenta que a gente já falou algumas vezes, precisassem fazer alguma coisa que eles não são capazes por não ter presença física ali, eles poderiam ir lá pagar um humano para fazer para eles. Assim como aquela rede social que a gente comentou na semana passada, de que era meio que tudo fake, tudo meio que armado, parece que esse site também, né? O que começou a acontecer foi que os próprios humanos que cadastravam seus agentes ali dentro, então só agentes podem participar dessa rede social, desse site de aluguel de humanos, os próprios humanos, donos dos agentes, né, botavam os agentes lá para pedir para as pessoas, por exemplo, divulgarem suas startups, divulgarem suas criptomoedas, enfim. E meio que começou a virar uma parada muito de spam, né? Isso foi exposto ali por um artigo na Wired, que fala bastante sobre isso, que a pessoa testou lá o aluguel humano, mas que no fim das contas só ficou recebendo spam, promessa de valor, pedido para divulgar
scam lá, moeda falsa e tudo mais. Então, assim como foi com o Moltbook, né, aquela rede social que a galera falava que eram os agentes interagindo entre si, e na verdade eram vários humanos criando ali posts como se fossem os agentes, eu achei legal colocar isso aqui para que tu fique esperto, né? Se tu veja isso na internet, tu saiba que grande parte do que tá rolando ali, na verdade, é meio fabricado, né? E agora, galera, pra gente terminar, algumas novidades no Cloud, né? O Cloud, que é uma das ferramentas queridinhas, uma das ferramentas que a gente mais usa aqui no dia a dia, que é um dos grandes concorrentes do ChatGPT também, né? Assim como o ChatGPT, o Cloud, ele funciona da mesma forma. Ele tem algumas novidades legais que rolaram essa semana. A primeira delas é que o Cloud Cowork, que é aquela plataforma agêntica do Cloud, né, para tu automatizar tarefas e mexer nos teus arquivos do teu computador, criar pastas, enfim, agora está disponível também no Windows. Antes ela estava disponível só no Mac. A gente já falou algumas coisas dele aqui. Uma baita uma ferramenta, vale a pena testar. E para quem não testou, para quem não tinha testado ainda porque só tinha para Mac, agora tem para Windows, pode já lá e testar. Ainda nessa linha, a Anthropic anunciou que o Cloud agora, as funcionalidades mais importantes, mais usadas pela galera no Cloud, que eram antes só do plano pago, agora estão no plano grátis. Então, como a gente já falou algumas vezes aqui nas edições do Ratos de A, cada vez está mais difícil não usar o Cloud. O Cloud está muito, muito bom mesmo, apesar do ChatGPT ser ótimo também, a gente usar os dois, mas usar mais o Cloud para algumas coisas. Funcionalidades como, por exemplo, as habilidades, os conectores, criação de arquivos e várias outras que antes estavam disponíveis só no plano pago, agora estão disponíveis no plano grátis. Então, como a gente já falou várias vezes em outros vídeos também, se tu não testou o Cloud ainda, para tudo e testa, ainda mais agora que tu não precisa mais pagar caso tu não tenha conta paga, né? Tu vai lá e testa com o plano grátis. Beleza? E aí, para encerrar essa mesma notícia, ainda falando sobre o Cloud, uma notícia de que a Anthropic está crescendo muito rápido, né, no mercado. Inclusive, eles tiveram mais uma rodada de investimento agora bizarra mesmo. Estão faturando $1 bilhão, se não me engano, por mês já de MRR, tá? E eles estão com valuation agora, que é o valor que a empresa tem, né, com base nesses investimentos todos, de $350 bilhões. Isso é muita coisa, tá? Claro que ainda eles têm muito menos usuários do que o ChatGPT, até onde eu sei, pelo menos. Mas uma coisa muito interessante que nos chamou a atenção foi que o Cloud ele já tem 32% de market share, né, do mercado corporativo enterprise, ou seja, grandes empresas médias e grandes já estão usando muito o Cloud no seu dia a dia e ele meio que está fazendo frente forte com o ChatGPT. Para quem nos acompanha aqui então no Ratos de A, né, sabe que isso não é surpresa, porque realmente tem ferramentas aí que estão nos chamando muita atenção e fazendo a gente economizar muito tempo para muita coisa. Toda semana praticamente tem uma notícia aqui que a gente coloca do Cloud na Ratos de A, porque ele está evoluindo muito rápido mesmo. Então essa competição, na verdade, entre a OpenAI, né, o ChatGPT, e a Anthropic com o Cloud, pra gente é maravilhosa, né? Toda vez que a gente entra ali tem coisa nova acontecendo, então o Cloud lança uma coisa muito legal, o ChatGPT lança uma coisa muito legal, o Cloud vai lá também e se equipara, então eles estão meio que um puxando o outro, e pra gente é ótimo. A gente tem a assinatura dos dois aqui e tá sempre acompanhando aí pra ver o que fica de melhor. Mas é isso, galera. Antes da gente terminar, eu tenho mais 4, 5 notícias interessantes que a gente não falou aqui no vídeo, mas que vão ir lá para nossa newsletter, lá para nossa newsletter por e-mail. Então, se tu ainda não está cadastrado, pega o link aqui na descrição do vídeo e te cadastra lá, que a gente manda toda sexta-feira, tanto um resumo das notícias que a gente fala aqui no vídeo, mas também algumas coisas extras, né? Algumas coisas a mais. São notícias bem legais. E se tu tá curtindo essa série de vídeos aqui, o Ratos de A, de notícias, para te manter atualizado no mercado e tudo mais, a gente só te pede que tu deixa um likezinho no vídeo aí, te inscreva no canal, mande para quem tu conhece esse vídeo para ajudar aí no dia a dia da galera. A gente já falou em outros vídeos, e não custa reforçar, que Ratos de A é só uma das séries que a gente quer ter aqui pro YouTube. Então, se tu quer que a gente se aprofunde em qualquer assunto, viu a gente falar alguma coisa nos vídeos aqui que, parece legal, quer saber mais, quer saber como fazer, quer um tutorial, qualquer coisa do tipo, deixa nos comentários, manda uma DM pra gente nas nossas redes ou responde nossa news, que a gente vai fazer questão de criar vídeos mais aprofundados em determinados assuntos. Beleza? A gente se vê na próxima semana com um monte de novidade maluca aí do mundo de IA na Ratos de A. Até mais!